E hoje, João, assim, o João, gente, eu vou pedir para ele se apresentar e aí a gente vai entrar no nosso bate-papo. João, aqui em Limeira e na região, muitas pessoas já te conhecem pelo trabalho que você realiza, né? Você vai falar, eu não vou, eu vou deixar você falar. Mas assim, aqui na nossa audiência, como a gente já disse para vocês, tem pessoas de Piracicaba, de Americana, de Sorocaba, de Mojimirim, já tivemos pessoas de Portugal aqui, Que de beleza. Curitiba. Então assim, então eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação e durante o decorrer do nosso programa a gente vai falar todo o trabalho que você realiza. Mas apresente-se aí, quem é o João? Você sabe que essa é uma das perguntas mais difíceis para que eu responda para minha tia Darcy, lá em Rio Claro. Porque quando nós temos diversas facetas e a pessoa não nos acompanha nesses diversos personagens, é muito difícil deixar claro. Né? Mas eu sou jornalista, eu sou sócio da Dynamos Comunicação, juntamente com a Graziela Félix. E na Dynamos Comunicação, nós oferecemos diversas soluções em comunicação, desde assessoria de imprensa, geração de conteúdo, gerenciamento de redes sociais, eventos corporativos. E eu também celebro casamentos. Celebra casamentos. Que é o negócio apenas do João, se chama João Me Casa. Então, quando as pessoas me veem nas redes sociais, o João está cada hora em um lugar. Sim. Um momento ele está celebrando um casamento, daqui a pouco ele está acompanhando um cliente no shopping center, daqui a pouco ele está na PAI, daqui a pouco ele está no KineCast. Então, eu tenho uma dificuldade imensa de explicar para minha tia o que é que eu faço. Mas eu gosto de falar que eu sou comunicador, Thiago. Show. Qualquer possibilidade que envolva algum tipo de comunicação e que o que eu fui preparado para ofertar caiba, eu tô lá. Que legal. Então é uma alegria trabalhar com comunicação de forma geral. Não, que legal, é fantástico. Eu também gosto de comunicação, né? Procuro aprender. Não sei um cisco do que você sabe sobre comunicação, mas é uma coisa que eu gosto também, né? A gente está com um programa aqui, agora em janeiro, completa 5 anos. E assim, a gente tenta buscar para aprimorar e trazer algo de qualidade para quem está nos assistindo aqui, né? Em tudo que a gente faz, a gente busca aprimorar. Então, eu adoro comunicação, adoro estar aqui em um dos meios de comunicação, né? Que é o podcast também. E vocês, no dia a dia, são comunicadores natos, né? Nos treinamentos de vocês, nas palestras de vocês, em cursos de vocês, na assessoria de vocês. E esse produto só acontece porque vocês são comunicadores efetivos. Legal. Né? Todos nos comunicamos na vida de forma geral, isso é muito importante para todos. Mas com efetividade é muito difícil. E vocês têm isso, você e Débora, o casal Kine. Então, que bom que a gente tem essa convergência, né? No sentido de ofertar a comunicação como uma solução para quem nos acompanha. Né? Sim, com certeza. Isso é muito bacana, muito interessante. Ô, João, mas no programa de hoje eu queria que, como você trouxe aí, você é jornalista, você é celebrante, você tem a parte da comunicação que você apresenta para as empresas, você faz a apresentação de eventos, né? Também, corporativos. Eventos corporativos, você faz a apresentação. E eu queria que você trouxesse histórias para a gente. Histórias que te marcaram, histórias que inspiram, como que foi crescendo isso na sua carreira, como que o João iniciou lá atrás e histórias marcantes da sua carreira, sabe? Pontos que essa eu não posso deixar de falar, mas que você realmente trouxesse histórias de bastidores, de eventos, de celebrações que aconteceu com você, de todo. No jornalismo, na TV, porque eu sei que você já apresentou em TV, já apresentou na internet, né, João? Por muito tempo. Traga pra gente experiências. Vai ser muito bacana ouvir de você essas experiências que com certeza vão inspirar muitas pessoas que querem aprender mais sobre comunicação e talvez busque uma dessas profissões que você faz hoje. Perfeito. Tiago, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar quando alguém me pergunta sobre a minha carreira é que é uma carreira de um menino muito tímido. Ah, é, João? Um menino muito tímido, filho de um caminhoneiro, de uma dona de casa. Por que eu gosto de contar isso? Porque por vezes a pessoa vê na televisão um apresentador ou alguém em cima de um palco, nossa, essa pessoa já nasceu pronta, olha que dom, olha que talento. Por vezes é técnica. E essa é a minha história ela é baseada em técnica. Quando eu decido, lá na minha infância, ser jornalista, Thiago, eu me lembro exatamente o dia. Uma brincadeira de rua com os meninos da rua e cada um tinha que dizer o que ia ser quando crescesse. E cada um foi falando uma coisa e eu fiquei sem uma opção que não repetisse a dos meninos, né? E aquilo me incomodou demais. Num belo dia,
à tarde em casa, assistindo Sessão da Tarde na televisão. No intervalo entrou um repórter, aquelas pílulas dos repórteres no meio da tarde. Sim. Falei, ótimo, eu vou falar que eu vou ser repórter de televisão, tenho certeza que ninguém vai falar isso. Que legal. E comecei a falar aquilo como brincadeira na infância. Isso, Tiago, ficou em mim de uma certa forma que eu nunca pensei em outra profissão na vida. Olha só, gente. Só que um menino muito tímido dizendo algo como isso, né? Quando eu chego no terceiro colegial e eu decido fazer vestibular de jornalismo, a primeira coisa que a minha mãe me diz é: você tem certeza? Você é muito tímido, você é tão quietinho, você é tão vergonhoso, ainda mais para trabalhar na televisão, isso acarreta em você ter que abordar pessoas, entrevistar pessoas. É claro que a minha mãe não quis me prejudicar, é um instinto protetor da mãe. Mas se eu tivesse de fato acreditado naquilo, eu provavelmente não teria passado pelos caminhos que eu passei nessa vida, né? Então a primeira coisa que eu gosto de falar sempre é: se alguém te programou, mesmo que de forma não intencional, para que você não siga no seu sonho, vá buscar dentro de si alguma motivação para pelo menos se testar. Porque muita gente fica no caminho e muita gente acredita durante a vida que você é muito tímido, você não vai conseguir, você é vergonhoso, você é isso, você é aquilo, tal. Então, quando eu insisto no meu sonho e entro na faculdade de jornalismo, tudo muda na minha vida. Que legal. Porque quando você é um adolescente há muito tempo na mesma escola, como foi o meu caso, eu passei 11 anos na mesma escola, no Prestes Lordelo aqui em Limeira, é muito difícil você acordar num belo dia e chegar, a partir de hoje eu sou uma pessoa desenvolta. Porque os adolescentes são muito cruéis. Você vai ser alvo de brincadeiras. Hoje em dia, bullying, tem várias nomenclaturas, né? Então, a minha virada de chave, e consciente, foi no primeiro ano de faculdade, quando eu começo a me colocar à disposição para fazer aulas de teatro, para disputar uma eleição para presidente de sala. Então, você se colocar em posições de protagonismo ajuda demais a sair da casinha. Então, isso me ajudou, tanto que no segundo ano de faculdade eu já começo a trabalhar como repórter de TV. Olha só, que legal. Foi muito, muito rápido. Uma colega de sala, um belo dia, me disse: olha, lá em Santa Bárbara do Oeste, que é a minha cidade, tem uma TV pública, afiliada à TV Cultura, mantida pela prefeitura por ser TV pública. Eles precisam de um repórter. Você quer fazer o teste? Eu falei, claro que eu quero. Eu me lembro do teste, Tiago, eu me sentei na bancada do jornal, me deram um jornal impresso, falaram, leia. E eu fui lendo. Na frente de uma câmera eu lia o jornal, lia as notícias. Me lembro, inclusive, que tinha uma matéria do União Barbarense, que é o time lá, e aqui a gente consumia muito mais o União São João de Araras. Eu falei o time errado, enfim. Passei no teste e esse foi o meu primeiro emprego, ganhando um salário de estagiário, e foi muito bacana. E aí eu começo a trabalhar em televisão, que me dá uma vivência absurda, que me levou para São Paulo, que me levou para o Brasil e que me levou para coberturas internacionais. E aquele menininho tímido do Prestes que a mãe um dia disse, olha, tu não quer pensar em outra coisa? Então, essa é a primeira dica que eu sempre deixo. Você falou de inspiração, né? Se você tem um sonho, você que nos acompanha, vai lá visitar o seu sonho. Se não der certo lá na frente, pelo menos você visitou, sim, né? Perfeito. Testou. Mas eu sempre gosto de dizer que é a trajetória de um menino tímido, que ele está aqui dentro, em algum lugar, em diversos momentos ele se coloca, mas com técnica que eu fui traçando no caminho, ele apareceu e me levou para várias situações. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA. Feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer e vê sua ideia tomar forma. Planeje, personalize e leve sua criação para onde quiser. De ferramentas feitas só para você, a plataformas prontas para atender milhares. De projetos pessoais a sistemas de nível empresarial. Tudo já vem pronto para usar. Um novo jeito de criar, onde você vai tão longe quanto sua imaginação permitir. Você pode imaginar? Transforme seu sonho em realidade. Que legal, João. Assim, igual quem te vê hoje falando, jamais vai imaginar um menino tímido que tenha vergonha de falar, jamais. E é legal você trazer isso também, que tem muitas coisas na nossa vida, a grande maioria das coisas é treinável, né?
a gente consegue aprender e com cada dia mais, com técnicas, a gente vai melhorando. Muito. Eu vou fazer uma palestra hoje, talvez essa palestra não saia tão legal, mas eu vou treinar, eu vou fazer ela uma segunda vez, vou fazer com outro público, vou usar algumas técnicas, vou estudar, vou treinar, com certeza na segunda vez ela vai sair melhor. E a repetição e aparando as arestas que vão aparecendo, né, a gente consegue com certeza melhorar. É interessante falar isso do treino que capacita, né? E outro ponto interessante que você trouxe é a crença, que, como você disse, muito bem dito, sua mãe não falou por mal, mas ela queria te proteger. Com certeza. Te proteger, o João vai, mas será que, nossa, não vai passar vergonha lá? Será que vai ter problema e tal? Submetido a sofrimento. Né, vamos brincar com ele, vou falar, então deixa eu tentar protegê-lo aqui. Mas não foi por querer, né, por mal. E isso acontece. Acontece principalmente em casa, né? Dentro com os pais, acontece muito dessa proteção, a gente não soltar. Eu vejo minha filha tem 11 anos agora, tem algumas situações que a gente pensa, será? Você vai? Por mais que a gente hoje tente, ainda em algum momento aparece essa situação. Muito bem. E a preocupação do pai e da mãe, né? E daí eu quero trazer o trabalho de vocês, o quanto é importante, né? Essa questão do treinamento. Essa parte comportamental muito legal. É fantástico, porque por vezes, e na maioria delas, a pessoa não consegue fazer essa leitura. Sim. Ela precisa que alguém lhe diga, olha, você tem uma crença limitante. Você tem uma programação aí que não se justifica, ela não tem embasamento, ela está te limitando. Então, é esse trabalho que vocês fazem, isso é fundamental. Você já me deu a honra de estar no nosso treinamento de oratória. Ali, Tiago, tem histórias das mais absurdas e que boa parte são trazidas da infância. É aquela catequista que lá na igreja pedia para que somente fizesse a leitura. É aquela pessoa que por vezes disputou eleições para representante de sala, comissão de formatura, ela nunca foi a escolhida. E esse tipo de coisa vai se perpetuando e por vezes se torna trauma. Sim. Eu não trato traumas no meu treinamento de oratória, né? Eu vou em técnicas de comunicação. Mas quando eu percebo, de uma forma com muito tato, muito discreta, num momento muito à parte, eu digo a essa pessoa, olha, você precisa olhar com mais carinho, com isso, com técnica a gente não resolve. Então, aí que vem o olhar de vocês que é fundamental, oferece clareza, né, Tiago? Sim, é a parte do autoconhecimento, né? A pessoa, muitas vezes, ela não sabe o porquê que ela tem determinados comportamentos. E aí, quando ela começa a entender o porquê ela faz, o que ela faz, aí ela começa, entendi. E aí ela tem a oportunidade de mudar. Ela tem essa oportunidade, tem essa clareza. Foi isso que me deixou assim. O autoconhecimento é assim, quando a gente brinca que a gente foi picado pelo bichinho do autoconhecimento, né? São diversas ferramentas e cada vez que você se aprofunda, você se conhece mais. E a gente gosta muito de levar isso para pessoas, porque realmente destrava, João. A gente teve a oportunidade de fazer um treinamento agora recente em Iracemápolis, com pessoas assim, o público que estava lá tinha 60, 70, e pessoas que nunca tinham ouvido falar as coisas que a gente levou. Imagina, uma vida de sofrimento, de travas por vezes. Foi libertador para muitas pessoas. As pessoas se emocionaram porque elas caíram fichas naquele momento. Com 60, 70 anos, mas elas tiveram a oportunidade de ter aquele conhecimento naquele momento. Então isso é muito legal. Essa parte de você poder contribuir de alguma forma para a vida da pessoa. E aí, dali para frente, ela levar a vida de uma forma diferente. É sensacional. E esse tipo de sensibilidade, vou chamar até de sensibilidade, que vocês promovem nessas pessoas, por vezes pode propiciar que ela abra o olhar para novas oportunidades na vida dela. Exato. Né? A gente vem falando de carreira aqui. Eu, por exemplo, aos 36, descubro a carreira de celebrante que jamais me passava pela cabeça. Que legal. Mas talvez o menino tímido dentro de mim, com a sensibilidade dele, foi visto por casais que queriam se casar como a possibilidade ideal para mediar aquele momento. Eu jamais tinha identificado isso em mim, Tiago. Por quê? Eu queria que aquele menino tímido ele tivesse uma casca dura, para que ele pudesse sobreviver nesse mercado competitivo que a gente vive, né? Mas algumas pessoas suscitaram um olhar para a sensibilidade, porque ele estava lá.
Então me trouxe uma nova possibilidade de carreira. Olha que rico. Que legal, que legal. Que rico isso. Eu né? ainda não tive a oportunidade de ver uma celebração sua de casamento. Esses dias meu primo casou e aí eu tive a oportunidade do casamento dele. Eu vi um celebrante. Aí eu lembrei de você na hora que começou o casamento, eu lembrei de você. Eu falei, nossa, eu vou ter ainda a oportunidade de ver uma celebração do João. Tomara, já vou ficar vi, na torcida. já vi, né, trechos de postagens que o pessoal, que você mesmo e o pessoal coloca, mas assim, na íntegra não tive a oportunidade ainda. Mas assim, deve ser fantástico, né, João? É um momento ímpar, né? É um momento ímpar, tanto para você quanto para o casal que está ali. E por muito tempo, Tiago, essa questão da celebração de casamentos foi algo que eu recusei. Eu achava que não era para o João, porque de fato é algo muito sério. Eu pensava, como é que eu vou lá num sábado, eu caso 2 pessoas, depois eu vou para minha casa assistir uma série? Que história é essa, né? Mas as pessoas insistiam muito, tanto que o nome do meu negócio é João Me Casa, porque as pessoas me ligavam, ai João, vou me casar, me casa, ai João, me casa, ai João, me... E eu falava, não. Quando eu resolvo olhar para isso, de repente é uma oportunidade, de repente é um sinal, deixa eu me testar. Quando eu faço a minha primeira celebração, eu encontrei algo muito valoroso dentro de mim. Alimentou a minha alma, eu saí com a alma gigante, porque você tem contato com histórias de 2 pessoas, e aqui independentemente de gênero, de crença religiosa, de posição geográfica, e essas histórias, a cada contato, acrescentam na história do João. Que legal. Hoje eu sou uma pessoa extremamente mais plural, eu já me achava plural, muito mais plural em relação à compreensão do outro, à fé do outro, aos limites do outro, a questões familiares do outro. Então me deu o lugar da empatia, uma palavra que eu usava, esmo, em diversos momentos, na raiz dela, de entender quem é aquela pessoa e aceitar que o limite dela é aquele, e vamos seguir juntos, e poder celebrar a união, né, Tiago? Quando você fala de união, independentemente, mais uma vez, de situação social, classe, gênero, é algo muito potente. Então, isso é o que eu faço hoje, que mais me motiva. Mas, João, você passou o final de semana celebrando casamentos, fez 3 cerimônias, não descansou? Não descansei, mas eu não fico exaurido. Imagino. Porque é algo que é a minha contribuição para aquelas pessoas, e eu sinto, inclusive, que é uma contribuição para o planeta. Porque a gente abre uma egrégora ali naquele ambiente de potência de sentimentos. Exatamente. Não só do casal, como os meus também, porque o meu envolvimento é imenso com a história deles, com a vibração daquelas com pessoas. todo mundo que está ali. É muito potente, é físico por vezes, Thiago. É. João, você não se acostuma? Nunca. Eu chego a 400 cerimônias em algumas semanas. Eu ia falar isso agora. Eu lembro que você comentou que é um número altíssimo durante o ano. Nós temos no ano 52 fins de semana. Eu faço uma média de 70 casamentos ao ano. Nossa. E hoje em dia as pessoas se casam em finados, as pessoas se casam virada de ano, né? Independentemente do dia da semana, também nos dias úteis, né? Então o celebrante de casamento vem hoje ocupar uma lacuna de diversas pessoas que estavam ali esperando uma possibilidade de celebrar a união, o amor, de uma forma que coubesse na realidade delas. Porque até há muito pouco tempo, quem celebrava casamento? Líder religioso ou juiz de paz. Sim. Mas e aqueles casais de religiões diferentes? E os católicos que querem se casar ao ar livre, na praia, na chácara, na fazenda, ou em casa, no buffet? O padre hoje não é autorizado a ir, né? Temos casais do mesmo sexo, os casais homoafetivos, pessoas divorciadas, diversas igrejas não aceitam uma segunda união, né? Ou simplesmente o casal que não quer se casar no cartório, não quer algo tão protocolar. Então essas pessoas todas estavam excluídas, né? Excluídas, de uma forma. Exatamente. Então o celebrante também é inclusão, muito bem posto. Que legal. E é como você falou, mexe com a vida do casal e mexe com a vida de todo mundo que está ali, porque você vai... eu vejo, você na preparação, né? Você estuda, entra na história do relacionamento dos dois, na história dos dois individualmente. E todos que estão ali vão vivenciar isso e vão lembrar do seu casamento, vão lembrar da sua história, e por vezes vão pensar em outras possibilidades, vão ver coisas que você está trazendo ali para esse casal, para essa nova união e falar,
legal, vou trazer isso para minha vida também a partir de agora. Então é uma mudança muito grande, radical na vida de todo mundo que está ali. De todos que estão Sensacional. ali. E é muito engraçado, por vezes eu encerro uma cerimônia, se levanta uma senhora, um senhor, às vezes os avós. Qual é a vontade dos avós, geralmente dos pais? Que os filhos repliquem aquilo que eles viveram, que geralmente é casamento em igreja. Então, quando os noivos comunicam às famílias que o casamento será feito por um celebrante, ainda hoje há uma estranheza. Legal. Porque Sim. é um profissional muito sim. novo, as pessoas ainda não conhecem o celebrante tão a fundo, né? Então, é muito feliz quando eu encerro uma cerimônia e aquele senhor, aquela senhora que os noivos me falaram que estavam reticentes, me chamam no cantinho, olha, que coisa mais linda, parabéns, eu fiz um casamento dia desses em Limeira, o avô veio me dizer assim, agora eu sei a quem ele puxou. Eu também entrego flores para minha esposa até hoje, escrevo poemas até hoje. Eu não sabia que ele era romântico dessa forma, porque o neto talvez não tenha um contato tão próximo com o avô, mas o avô se reconheceu na história, ele viu inclusive uma linhagem ali na história. Então eu costumo dizer que toda a história que eu conto contribui para que todos se enxerguem de alguma forma. Não que a pessoa tenha que ter um amor como o daquele casal, mas ela vai pelo menos refletir sobre a conduta dela diante de uma outra pessoa, né, num relacionamento. É muito interessante. Sensacional, João. Me conta aqui uma história assim de bastidor de uma celebração. Uma história que engraçada, talvez, algo que você fala assim, meu Deus, eu não acredito que está acontecendo isso. Tiago, eu já tive algumas, eu até já me feri 2 vezes em cerimônias de casamento, com estruturas desabando. Uma vez em Araras, um pergolado me atingiu, uma testa deste tamanho. Deus. Eu fiz a cerimônia com a testa cortada, inclusive. Caramba. A empresa de decoração ficou preocupadíssima, me ligaram, olha, eu soube que você se feriu, você precisa de algum respaldo, foram muito queridos, eu disse que não, né? Não me afetou, mas eu falei para eles, olha, vocês precisam conversar com o casal, que de fato ficou uma situação muito chata Sim. diante dos convidados deles, né? E outra vez em Rio Claro também me feri, e eu tenho uma história Caramba. até hoje que é inacreditável, é Rio Claro também, hein? Era um casamento ao ar livre, um calor, Tiago, naquele sábado, um calor, aquele que você fica exaurido. Chego sempre 1 hora antes, a cerimônia era num lugar na beira de um lago muito distante do salão. Vou até a cerimônia, que é onde eu atuaria, eu não fico em festa. Sim. Então, o salão eu geralmente nem passo, a não ser para fazer uns vídeos, alguma coisa ou outra, né? Então, fui para a área da festa, da celebração, onde estava a equipe de cerimonial, os músicos, eu repasso o roteiro, algumas vezes tem alguma música ainda fora do lugar e tal. De repente, Tiago, veio um temporal. Meu Deus. Que nós olhávamos, era um descampado, era muito grande. Nós olhávamos, nós víamos o sol. E ali onde nós estávamos, não deu tempo de correr. Meu Deus. Sorte que os músicos ainda estavam montando os instrumentos e tinha um carro perto onde eles estavam ainda tirando alguns instrumentos. Ali eu joguei o meu blazer, eu coloquei a ata do cartório, porque eu faço com efeito civil, eles começaram a jogar instrumentos musicais, que não podem molhar lá dentro também, eu fiquei inteirinho ensopado, eu, os músicos e a cerimonialista, a meia hora de começar a cerimônia. Meu Deus. Era um negócio, eu tenho esse vídeo, eu encharcado, a camisa até transparente. E nesse momento a noiva liga, olha, já estou quase saindo do salão e tal. E a cerimonialista diz, não venha, olha o temporal. E a moça falou, que temporal? Eu estou aqui no centro de Rio Claro, está um sol de fritar ovo no asfalto. Ela disse, você não vai acreditar. Devastou a sua cerimônia, devastou mesmo. Nós não conseguimos fazer a cerimônia ali. Era embaixo de um bambuzal, naquela ventania, as flores, a decoração dela foi toda levada. E em questão de minutos apareceu alguém com uma toalha para mim, eu me enxuguei, o meu blazer estava seco, então eu consegui colocar por cima, né? Enxuguei gola, enxuguei punhos, sempre tenho uma gravata diferenciada no carro, coloquei e fiz completamente encharcada aquela cerimônia. Engraçadas são essas, né? Tem diversas outras questões envolvendo criança, né? Dia desses eu fiz um em Cascalho, aqui em Cordeirópolis. Quando eu anuncio a entrada das alianças, eu aproveito para dar uma arrumada ali no aparador, né? Que é a mesa do celebrante, vamos chamar assim, para que as pessoas possam entender. De repente eu estou ali arrumando, música das alianças, o noivo diz assim, e caiu. Eu digo, o quê? Aí eu só fiz assim, para ver entre eles, tinha um menininho
parado no fundo do corredor, com a almofadinha assim, olhando para o chão. As alianças tinham caído Ai. na fresta de um deck. Aí eu vejo uma mão aparecendo assim, puxando o menino, e o final do corredor ficou sem ninguém. Aí eu digo para o casal, se entrar, faz de conta. Né? A gente tenta resolver de alguma forma. Aí essa mão devolve o menino entra, e nós de olho, sempre na almofadinha do menino. 2 pessoas tinham tirado as alianças, colocado ali, e assim foi feita a celebração. Que legal que salvar. E coube, ao final da cerimônia, né, um pouco antes de eu sair, eu vi as pessoas com lanterna de celular na fresta do deck procurando as alianças. Que é cena de TikTok, você jamais imagina que aquilo vai acontecer contigo. Real, né? É. Então, por vezes, a cerimônia, por mais que ela seja extremamente planejada, e ela é mesmo, né, nos mínimos detalhes, acontecem alguns imprevistos que a gente tem que dar uma improvisada ali, né? Meu Deus, João, que situação, imagina. Foi. Como que... Mas, graças a Deus, o pessoal que estava ali conseguiu contornar a situação e deu tudo certo. Exato. Tem essa história de noivos muito nervosos que a gente tem que acalmar antes da celebração. Tem história de praia. Praia é lindo em foto e vídeo, mas trabalhar naquele ambiente é muito insalubre. É muito insalubre. Porque você fica, de fato, muito melado de maresia, né? Tem areia, tem o sal, aquele calor. Por vezes, o casal pede que eu esteja, pelo menos, de blazer, né? Que eu estou celebrando ali, né? Se fosse só camisa assim, seria ainda mais fácil. Mas ainda assim, calor, né? Então, quando as pessoas veem as fotos no Instagram do João, ai, que lindo, super bonito. Mas é uma cerimônia que exige demais, o ambiente exige demais. É, porque, imagina... Está procurando o que fazer na sua próxima viagem? Você confiaria na IA ou em milhões de pessoas que já viveram essa experiência? Viajar é humano. Descubra os melhores tours e atividades em português. Civitatis, complete sua viagem. Ou já teve a situação inversa de você estar num clima praia, numa uma outra roupagem, pedir não ser uma roupa social? Já. É mais raro, Mais raro. Thiago? Em alguns momentos já me pediram, somente utilize blazer. Eu pergunto sempre, né? A pergunta básica é a cor da roupa do noivo para que eu não use igual. Legal. Porque a cor é dele, assim como o branco é dela. Que legal. Então eu pergunto para não utilizar a mesma. Via de regra, minhas cores são cinza e areia na parte da manhã, na parte da tarde o azul marinho e à noite o preto. Então, se o noivo escolhe uma dessas opções, eu pego uma variante. Ou eu sigo essa sugestão do casal João. Pode ser só camisa? Claro que pode. Pode ser só blazer? Claro que pode. Então, eu sempre alinho porque é o casal que sabe como é a decoração. Eu não posso chegar ali e destoar ou ser um incômodo naquele ambiente, né? Sim, perfeito. João, vamos para um outro cenário. Eventos, até inclusive a gente participou de um evento semana passada, foi brilhante, a gente estava comentando aqui antes, sensacional a apresentação, tudo que acontece no evento. Você faz essa parte toda da divulgação do evento e a apresentação também, né? E aí é uma parte da Dynamos, você e a Gra. Depende do cliente, viu, Thiago? Cliente. Por vezes o cliente nos contrata para fazer a assessoria de imprensa e nesse trabalho ele bola a realização de um evento. Legal. E nos pede para atuarmos como mestre de cerimônias e na elaboração do roteiro desse evento. Aí nós perguntamos, você prefere homem ou mulher? Dependendo do público, por vezes, do assunto, ele direciona e nós seguimos. Perfeito. Mas na maior parte das situações em que nós atuamos como mestres de cerimônias, são contratações individuais. Legal. Até pela trajetória de cada um, né? Quando nós fundamos a Dynamos, nós já estávamos nessa trajetória de mestres de cerimônias. Então, temos clientes já de muito tempo fiéis, né? Então, depende muito de caso a caso. Mas eu tenho uma grande honra nesse ano. Em maio, eu tive a oportunidade de apresentar um evento da Presidência da República.
Eu lembro. jamais esperava que isso fosse acontecer na minha vida. Eu já estava satisfeitíssimo com tudo que eu já tinha feito na vida até então. Quando um belo dia um prefeito me liga e diz: olha, João, tem um evento muito importante em São Paulo, data tal. Você tem disponibilidade? Eu digo: tenho. Aí ele me perguntou: você tem alguma questão política? Falei: nenhuma. Com nenhum contratante. Independentemente, já fiz campanhas em Limeira, na região, já trabalhei para diversos prefeitos também na região. Não faço distinção, é o meu trabalho, né? É técnico. Sim. Aí ele disse: ah, perfeito, porque eu vou te dar uma notícia. É um evento com a presença do presidente da República. Olha que legal. Você faz? Falei: claro que faço. Que legal. Passei o orçamento, ele encaminhou e fiquei aguardando alguém entrar em contato. Isso não aconteceu. Quando chega a semana do evento, a segunda-feira, o evento seria na quinta, esse prefeito me chama: João, a gente vai se ver em São Paulo. Era a caravana federativa, quando o presidente vai à capital, leva todos os ministros para atender prefeitos, para facilitar o atendimento de demandas municipais. Ninguém me ligou. Aí ele falou: ah, deixa eu descobrir aqui o que aconteceu. Logo na sequência ele me manda uma mensagem: ah, João, infelizmente não vai ser possível. Eles vão seguir com o mestre de cerimônias do próprio Planalto, porque não dá mais tempo. O mestre de cerimônias precisa passar por uma varredura da Polícia Federal e agora já não dá mais tempo. Questão de segurança, que é a maior autoridade da federação. Sim, sim. Na quarta-feira à tarde, ou seja, a véspera do evento, eu estou numa reunião online, meu celular vibrando, algumas ligações de números que eu não conhecia e do número dele. Quando eu encerro a reunião, eu ligo, ele diz: corre agora para São Paulo. Você vai apresentar o evento com o presidente da República amanhã. Eu falei: como assim? Assim, do nada? Ele falou: João, corre agora, você tem que estar em São Paulo amanhã, no amanhecer, porque você vai passar pelo procedimento da Polícia Federal. Então, você tem que vir aqui, tem que amanhecer em São Paulo. Tiago, eu joguei 3 ternos dentro do carro. Eu não sabia qual era o dress code, qual a cor. Coloquei 3 ternos lá. Do carro, no Booking, no aplicativo, peguei um apartamento perto do Expo Center Norte e amanheci em São Paulo na quinta. Que legal. Cheguei lá, foi um procedimento muito tranquilo, você vai passando por barreiras, né? Eles te colocam selinhos e você vai passando por barreiras até chegar numa área reservada. Quando eu chego lá, já tem a equipe do protocolo do Planalto. Eles dizem: olha, João, só aguardar, dentro de instantes você vai receber o roteiro, é só seguir. Vai ter alguém do seu lado o tempo inteiro que vai te avisar: pode ler. E agora você lê, porque é transmitido pela TV pública, pela TV do governo. Então tem o timing da transmissão da TV. Legal. Fiquei ali umas 3 horas, foi muito bacana, que eu pude acompanhar todo o backstage, a chegada do helicóptero do presidente. Que legal. E aí vem uma comitiva, carros blindados, esses carros ficam ligados o tempo todo no fundo do palco, porque se algo acontecer, ele é colocado naquele carro, ele e o vice-presidente, eles são retirados dali. Fiquei ali no mesmo ambiente com o Alckmin, tinha o Fernando Haddad, os ministros todos ali, Marina Silva, Sônia Guajajara. Então foi muito interessante. E essa versão do roteiro que me foi entregue, me foi retirada 3 vezes. Eles vão trocando. É atualizado de uma forma muito rápida. Então, se você de fato não tem o traquejo, você não faz. Então, você tem que ter muita agilidade. Então, quando eu recebi a versão final, eu subi, ficou uma pessoa do meu lado, do protocolo, um policial federal do meu lado também, porque eu estava em cena. E ali essa pessoa falava: pode ler. Aí eu dava a estrofe. Tem um outro tipo de locução, precisa ser lá para cima, ao contrário do casamento, que é o contador de história, que é um outro tipo de condução. Lá é show, né? Para cima e tal. Então foi muito interessante e eu jamais imaginava que um dia eu estaria no palco com a maior autoridade do país. Que legal, João. Então, mais uma vez, é um menino tímido que conseguiu com técnica e galgando esses degraus, né, que para mim é muito valioso. Sensacional. Nossa, fantástico. É uma vivência, assim, não é uma coisa que eu digo assim, e disse para alguns colegas: olha, mire nisso que vai ser o diferencial na sua profissão. Não me fez uma pessoa melhor, mas eu me sinto, de fato, eu, João, consigo olhar para a minha história e ver: olha, que bacana ter percorrido a caminhada que eu fiz para conseguir um reconhecimento como esse, né? Com certeza. Então foi muito legal. É igual esse prefeito que te convidou, sabia da sua capacidade para estar lá conduzindo um evento como esse. E é um prefeito
que me chama anualmente para fazer um encontro de prefeitos. Nós temos uma associação chamada AMPESP, Associação dos Municípios de Pequeno e Médio Portes do Estado de São Paulo, que são 80% das cidades paulistas, né? Tem menos de 50 mil habitantes, é algo em torno disso. Então, todos os anos eu apresento um evento de 3 dias com prefeitos. Legal. Então, esse prefeito está sempre nesse evento e viu ali uma possibilidade, né? Então, eu fico imensamente grato para todo mundo que cruza o meu caminho, né? Show de bola. E você falou uma coisa legal, que é uma outra vertente sua também. João Multifaces aqui, viu, gente? Para quem não conhece o João, ó, uma coisa interessante com técnica, né? Que você tem o curso de oratória, você é que eu pude participar, tive a honra de participar. Sensacional. Onde você trabalha técnicas, né? Num ambiente, na celebração, é um tom de voz, numa palestra você vai usar tom de voz, movimentação, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é mais adequado de fazer. Isso é sensacional também para você ter o sucesso nisso nas profissões que você exerce hoje, né? Sim. Você precisa de um posicionamento, uma forma diferenciada de falar, locais diferentes precisam de posicionamentos diferentes. Que exige de você uma leitura de público e de contexto, né? Eu sempre digo nos nossos treinamentos de oratória, é um treinamento que surgiu também não partiu de Dínamos, foi um cliente que disse, eu preciso que vocês deem algumas orientações para um grupo de empresários que eu mentoro. Legal. Vocês bolam um treinamento? Tiago, isso nasceu numa madrugada, esse treinamento. Legal. E vai fazer 10 anos. Então, eu sempre gosto de dizer na primeira aula, é um treinamento que faz milagre? Ele não faz, Tiago. São 7 horas, 8 horas. Não faz milagre se a pessoa não colocar técnicas no dia a dia dela, né? Então, eu gosto sempre de dizer, aqui ninguém vai andar na brasa, ninguém vai te empurrar, ninguém vai gritar com você, você não vai ser chacoalhado. Aqui você vai receber técnicas com amorosidade. Porque aquele menino tímido, se ele tivesse num treinamento como esse, sendo chacoalhado, se alguém estivesse bravejando na cara dele, ele não voltaria na segunda noite. Então, claro, por vezes esse tipo de técnica pode dar resultado em outro contexto. No meu não funciona, Tiago. Assim como treinamentos online dessa, também não acredito. Porque você precisa ver a pessoa de corpo inteiro. Né? Ela precisa estar num palco, ela precisa encarar uma plateia, ela precisa ser julgada. Então, comprar online, é claro, você pode ter o aprendizado, nunca é desperdício. Mas eu, João, não terei um treinamento dessa natureza online. E já tivemos algumas pessoas que nos sugeriram, nós gravamos, vamos fazer parceria e tal. Eu não posso fazer algo que eu não acredito. Sim, é questão... Eu gosto muito da palavra fidelidade. Seja com o público da agência de comunicação Dínamos, seja com os casamentos. Você tem que ser fiel ao seu público, isso para mim é premissa. Hoje uma noiva me chamou dizendo do meu cachê. Olha, João, meu budget é tanto. Eu disse para ela, olha, eu tenho um valor fixo no ano de 2026, igual para todos os casais, 27 fixo para todos os casais, 28 fixo para todos os casais. Porque o meu trabalho não muda de celebrante. É diferente de um trabalho de um buffet, que ele vai tirar um prato ou outro, vai ficar mais barato. A confeiteira vai diminuir o número de doces, a decoração vai tirar um arranjo aqui, outro ali, mudar o tipo de flor. É possível oferecer abatimentos no orçamento. Exatamente. O trabalho do celebrante não muda. Não posso falar para o casal, olha, eu vou fazer uma cerimônia menos emocionante para você. Uma cerimônia mais rápida para você. Então, isso é fidelidade. Se eu trato de união, e esse é um dos conceitos que está ali presente nessa questão de se casar, de se unir com o outro, eu, João, enquanto celebrante, também tenho que ser fiel aos meus clientes. Eu não posso cobrar da pessoa que se casa no sábado um valor e da outra no domingo o outro. Como é que eu tenho uma oscilação da noite para o dia? Então, essa fidelidade que eu coloco para os meus casais, eu também tenho com quem está no curso de oratório. Então, eu sempre digo, não faz milagre. Eu, João, durante a pandemia, Tiago, eu fiquei completamente enferrujado. O primeiro treinamento que eu fui ministrar sobre oratória, eu patinava, porque é gostoso a gente não se expor. E quando a gente não se expõe, nós não usamos técnicas. E quando nós não utilizamos técnicas, você vai ficando fechado no seu universo, né? Daí, o treino.
Exatamente. constância que você muito bem reforçou na nossa conversa. Tem que ser, porque até eu tive uma palestra agora, recentemente, que ela trouxe que na Disney, a cada 3 meses, eles fazem treinamento com os funcionários, ensinando a mesma função. Maravilhoso. Por quê? Depois de 3 meses, algumas coisas, eu já sei fazer, então um pequeno desleixo, muda alguma coisa, tal. A pessoa vai se acomodando. A pessoa vai se acomodando, fazendo do jeito, assim tá bom, assim dá para fazer. Não, tem que ser com excelência. Então, 3 meses você vai sentar e você vai aprender novamente como é para ser feito. Então, a gente precisa realmente fazer, ter esse treino. Coisas que a gente não usa, como você bem mencionou, coisas que a gente não usa no dia a dia, com frequência, a hora que você vai precisar, você vai ter uma certa dificuldade. O inglês é uma coisa, se você não utiliza o inglês com frequência, depois que você já pegou, beleza, mas quando você está na parte do aprendizado do inglês que você não utiliza com frequência, você vai ter muita dificuldade para aprender. Muita. A partir do momento que você começa a utilizar, nossa, você vai ganhando experiência, vai, até que seu cérebro vai acostumar com aquilo, vai se tornar automático, mas é um treino, né? É a prática, né? E você sabe, você trouxe uma lembrança, você falou da Disney, né? E nós temos diversos treinamentos, isso é nacional, das pessoas que utilizam case da Disney, né? Sim. Algumas utilizam até a nomenclatura, há um licenciamento para que as pessoas a pessoa possam... vai lá, lá mesmo faz o treinamento e ela pode aplicar E aplica esse aqui. treinamento aqui. Veja você que interessante, eu nunca tinha ido à Disney, Thiago, eu fui em 2024. E fui, coincidentemente, 2 vezes. Legal. Naquele ano. Eu fui com a minha irmã e os meus sobrinhos, que foi uma experiência super mágica. E, de repente, uma amiga me convida para ir a Los Angeles, na casa de uma prima dela. João, vamos comigo? Eu falei, gente, eu vou. E lá é a Disneyland, a primeira, né? A única que o Walt Disney esteve é na Califórnia, é em Los Angeles. Legal. Então, eu fui nas 2. E eu cheguei, olha a história do treino. De tanto ouvir a Disney como referência, você chega lá com uma imagem, agora eu vou ver esse case. Ao pé da... Eu cheguei com um olhar assim, Thiago, ó. E, amigo, eu achei falhas. Porque é isso. Pode haver um treinamento recorrente, de excelência, constante, mas as pessoas... São pessoas. São não tem- pessoas. São pessoas. E eu comecei, em determinado momento, a ficar frustrado. Olha que coisa maluca. Eu falava assim, olha a quantidade de chiclete aqui no chão. Falava para minha irmã, por que você está olhando isso? Não Tinha. entendia nada. Tinha uma fila em Orlando, no brinquedo dos 7 anões, tinha umas cerquinhas assim, replicando cerca, né, de fibra de vidro e tal, com nomes dos turistas feitos com chave, com canivete, sei lá com o que, né, com alguma coisa pontiaguda, inteira riscada. Eu olhei aquilo, eu tenho um vídeo disso. Falei, gente, cadê a história de que pintam as coisas todo dia à noite? Eu comprei isso. Cadê a magia? Eu comprei essa história. Aí eu cheguei num outro parque que ele é dividido em distritos e tem uma área da África. E a área da África, Thiago, é paupérrima. Paupérrima. Então você via a decoração na região da Europa, região uma coisa requintada, rebuscada. Quando você chega na área da África, engradados de cerveja ali, é uma casa descascada aqui, Meu Deus. é um varal cruzando com roupas. Nossa. Então, é uma reprodução de senso comum que eu fiquei tão incomodado, Thiago, com aquilo. Meu Deus. E eu comecei a mandar para os meus amigos. Olha isso, vocês estão indignados? Eu estou indignado. Alguém está indignado? Olha isso. Mais uma vez, não que esses treinamentos que colocam o case Disney estão equivocados. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é a importância de estar nesses treinamentos para que você, inclusive, possa criar uma visão crítica sobre aquele assunto. Exatamente. Então, se alguém vier me procurar após um treinamento de oratória, João, posso fazer algumas considerações que eu acho que não couberam para mim, ou acho que já não cabe mais? Eu vou agradecer, Thiago. Perfeito. Porque é um organismo vivo, né? Sou eu na Disney e a pessoa me dando uma dica, né? Então, é isso que eu acredito do treino, faça, que te dá uma percepção aguçada para ver além. Perfeito, é isso mesmo. Você consegue ter essa visibilidade e fazer essas mudanças necessárias. Exato. E as pessoas, né, tanto vai existir ali, por mais que ele plante a excelência,
Com certeza existe rotatividade de pessoas. Com certeza ali, talvez existem pessoas que não estejam nos seus melhores dias e não vão conseguir fazer o serviço com excelência. Perfeito. Se fosse um robô, o robô iria fazer. Sim. O robô, se ele é para esticar o braço e falar oi para você, ele vai esticar o braço e vai falar oi. Se aquela pessoa hoje ela não está bem, se a função dela é te receber bem, oi João, tudo bem? Se ela não está bem, ela vai falar oi João. Ela não vai desprender essa energia. Ela não vai desprender essa energia, né? Então, e aí você não vai se encantar com a magia. Exato. Né? Exato. Então, isso está em toda parte aí da nossa vida. Exatamente. Por isso, já deixo a dica aqui. Se você estiver com o João algum dia e ver alguma possibilidade de melhora, comunga comigo. Legal. E daí a importância de a gente ter a bola baixa, né, Thiago? Sim. Eu, por diversos momentos, quando eu faço um casamento, eu saio, nossa, hoje não funcionou. A gente tem que ter essa leitura, né? Ou em um evento, nossa, hoje não foi legal, faltou tal coisa. Que é a famosa avaliação do pós. Sim. Se você não tem um desempenho bom em alguma função que você está executando, é maravilhoso para que você possa melhorar. Você parar, observar, identificar os pontos de melhoria. Porque algumas pessoas colocam aquele dia ou aquela lembrança no fundo da gaveta e não querem nunca mais se lembrar que viveram uma experiência ruim. E desperdiçam uma oportunidade de aprender. Né? Com certeza. Então, ó, carta branca para todo mundo. Quando eu não tiver um desempenho bacana, eu gostaria imensamente de ouvir, né, esse retorno das pessoas. João, histórias sensacionais, muito legal. A gente já está próximo do fim do nosso programa já, João. Que coisa, muito passou rápido, assim, né? No nosso novo cenário, a gente nem quer sair do novo cenário. Não, adorei esse cenário, Eu João. também, parabéns. Adorei, eu acho que está aprovado, né? Está aprovadíssimo. Tenho certeza que muita gente vai passar por aqui e vai adorar. Adorei esse formato. A mesa é sensacional. Passei vários anos ali, agora, não sei, lógico, eu vou estar lá também. Hoje a Débora não pôde estar aqui com a gente, né? Não vai poder, não vamos estar nesse mesmo cenário, mas quando eu tiver a oportunidade, com certeza vou estar aqui. Esse formato é muito bacana, né? Uma conversa muito aberta, né? É a sala da sua casa que você nos convida para vir bater um papo com você, né? Que a gente fica super à vontade. E esse lugar, né, Thiago, a equipe de vocês, desde o Paulinho, todos os outros colegas que têm programa aqui na casa, não é todo lugar que a gente vai que tem um clima tão gostoso. Exato. Então, isso também possibilita que nós, convidados, nos sintamos muito bem aqui com vocês. Com certeza. A Nina, né, o programa anterior, tem uma parceria muito grande aí, né? O Paulinho tem programa aqui, o Tubarão. Tem programa aqui também. É uma casa muito acolhedora mesmo, com certeza. E muita gente Peixe bacana. que dá todo o suporte aqui pra gente. Na parte técnica, né? Maravilhoso. Pra gente é muito bom. Eu ficaria aqui horas. Não, show de bola também. Eu sempre brinco, né? A Débora briga comigo. Eu falo assim, ó, 1 hora passa muito rápido. Às vezes o papo começa a esquentar, aí você fala, tem que terminar. Né? Mas assim, eu faria no mínimo 1h30 de programa. É verdade. Eu faria no mínimo 1h30 de programa que dá tempo de você abordar aí diversos temas, diversas coisas. E hoje em dia, esse formato que vocês estão possibilita que as pessoas estejam fazendo qualquer coisa e acompanhando vocês. Exato. Né? Os podcasts, os programas que são gerados em estúdios, como é a Rádio, são meus companheiros de viagem, Thiago. E de volta de São Paulo, de casamentos, é esse o conteúdo que eu consumo. Sim. Antigamente era mais música e tal, né? Meu tempo passa mais rápido, eu entro nas conversas, nos bate-papos. Começa a interagir com... Nossa, isso é verdade, aconteceu. Aprende muita coisa. É um formato maravilhoso. Tá ótimo. João, vamos partindo aqui para a reta final do nosso programa. Eu só tenho que te agradecer por ter vindo aqui, compartilhado algumas histórias, né, com a gente aqui da sua vida, da sua trajetória, enquanto jornalista, enquanto profissional da comunicação, né, vamos dizer assim, enquanto celebrante, né, para quem não sabia, não conhecia ainda esse lado seu, né, toda essa parte, mas assim, esse é uma pequena parte, né, João, de uma grande trajetória que já foi vivida aí, né? Mas é sensacional, só tenho a agradecer mesmo, você poder compartilhar isso aí. Muito obrigado, Thiago. Para mim é uma alegria, principalmente porque esse espaço de vocês nos possibilita registrar a nossa história, né? Por vezes a vida vai passando, a gente vai trabalhando tanto e a nossa história vai ficando difusa. Então vocês nos possibilitam
o registro da nossa história, né? Legal. Não só do momento, mas da caminhada que nos trouxe até aqui. Então é importante que vocês saibam também a importância desse espaço, porque algum dia esse conteúdo eu vou mostrar para alguém, ou alguém vai acessar, talvez a minha tia entenda o que eu faço da vida assistindo esse programa, né? Então parabéns a vocês por registrar a história de tanta gente bacana que passa na mesa, que passa aqui, e fico muito lisonjeado em ser uma delas. Não, a gente que agradece. E realmente, como a gente conversou, né? E assim, a sua história pode inspirar muitas pessoas, como já inspirou, pode inspirar muitas pessoas que vão assistir esse programa depois, que estão nos assistindo, né? A inspirar a... Opa, ele falou da técnica, ele falou que dá para treinar, que dá para fazer. Será que... Será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que é para mim também? Né? Será que se eu fizer percorrer algumas coisas que ele percorreu, eu também consigo fazer? Então isso é sensacional. Compartilhar a ideia. Compartilhar a ideia. Eu tive numa palestra, muito rapidamente, no Trajano Camargo, nessa semana que se passou, e eu falei muito isso para os jovens que estão lá do curso de eventos, né? Compartilhem. Se você em determinado momento alcançar um conhecimento que é muito valoroso, de repente está te dando prosperidade, retorno financeiro, não guarda para você, porque em algum momento você pode precisar de parceiros, outros caminhos, e muita gente não faz isso, né? Por algum tipo de comportamento instintivo de querer dominar, né? Então, compartilhar, né? Quando algum celebrante de casamento que pensa em começar a me procurar, João... Teacher, eu pagava quase R$500 de mensalidade num curso de inglês e não fiquei fluente. Quanto que é o curso na Fluency? Gente, quase R$500 por mês. E não saiu falando. Bom, na Fluency, as parcelas que você paga são bem menos que R$500 e o objetivo é que seja o último curso de inglês da sua vida, para não precisar de outro. A Fluency também não quer que você fique preso aqui dentro. Pelo contrário, né? O objetivo é te dar as ferramentas que você precisa para ficar fluente e aí sair pelo mundo falar teu inglês aí. Agora, sobre o preço. Isso vai depender, porque a gente tem turmas com conversação individual, com conversação em grupo, com mais aulas por semana, com menos aulas por semana. Tem pacote com outros idiomas, tem os cursos de extensão. Tudo isso varia. Mas mesmo assim, esses R$500 por mês tá longe. Então, se você tá interessado e quer saber mais, é só clicar aqui embaixo, fazer seu cadastro para conversar com a equipe. Aí eles te passam os valores, os planos e vão encontrar um plano que se encaixa na sua rotina e no seu bolso também. Então, é só clicar aqui embaixo, porque se depender da gente aqui, esse é o ano que você vai falar inglês. Eu sinto no coração que eu seria um bom celebrante. Quer assistir algumas cerimônias? Quer tomar um café? Tiago, eu não tenho medo de perder mercado, de perder casais, de ficar... Eu acho que todo mundo cresce junto por compartilhamento de informação. E é nisso que vocês nos ajudam também, a compartilhar. Eu não teria um canal como esse que vocês me possibilitam. Então, uma gratidão imensa a você e a Débora. Legal, agradeço demais. Só contar uma historinha disso que você está falando, você já com certeza ouviu. 2 homens estavam caminhando na estrada, eles se cruzaram, cada um estava com um pão na mão. Eles trocaram de pão. Eu dei para você, você deu pão. Eles foram embora com cada um com um pão. Os mesmos 2 homens se encontraram na mesma estrada. Você estava com uma ideia, eu estava com uma ideia. Eu compartilhei a minha ideia com você, você compartilhou comigo. Você foi embora com 2 ideias e eu fui embora com 2 ideias. Que maravilhoso. Então, o compartilhar a vivência, compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, sempre vai agregar na vida do outro. Multiplica. Vai multiplicar. Não vai Fantástico. Simplesmente dividir ou uma troca. Vai multiplicar na vida, vai somar na vida do outro. Então, isso é surreal. Isso é fantástico. Então, que a nossa conversa reverbere por diversos cantos, né? Que muita gente possa se inspirar, treinar, né? Perfeito. E obrigado pelo espaço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, querido. Agradeço. Valeu. Obrigado a você Valeu. e Débora. Valeu, muito obrigado.